dessa obra, essa linda obra, né? E a gente quer entender como é que começou, como é que se deu o início dessa linda construção. Amém. A graça e paz, né, para todos. De fato, nós iniciamos esta obra, nessa linda história de Deus, como eu sempre falo, né, uma história escrita pelo próprio Deus, uma história de amor para esse povo do bairro do Amaro Branco, aqui no Farol. E a gente ficou com muito prazer até, comigo. É 18 anos, é a sua idade. Não é verdade? A sua idade. E estrategicamente você que está fazendo essa entrevista, né? E tem algo também maravilhoso que eu estou achando hoje, que nós estamos aqui, gente, num local aonde a gente iniciou. É verdade, logicamente, algo mudado, né? Mas a gente iniciou exatamente nessa sala aqui, que é a casa do meu tio, onde o meu primo morava na época, e a gente conseguiu reunir 22 pessoas, que é um ente querido, uma pessoa da família estava doente, eu tinha me convertido antes, e até então não sabia como começar a falar de Jesus para essas pessoas. Aí quando eu vi essa pessoa da família doente, eu disse, pronto, chegou a hora de falar de Jesus Cristo maravilhoso. Então convoquei os familiares, os amigos, para estar aqui. Foi nessa sala aqui onde ele se reuniu. Mais ou menos 22 pessoas. A gente não tinha cadeira, de fato, né, para quantidade de pessoas, e a gente resolveu sentar. Todo mundo sentou aqui, exatamente nessa sala aqui, 22 pessoas, e a gente começou a louvar a Deus. Eu lembro que a gente começou, Senhor, eu sei que é teu este lugar. Era um dos horrores, né, que era uma marca do início desse trabalho, e foi tudo maravilhoso. Então começou dessa forma, só que ninguém imaginava era que aquilo que Deus queria fazer. De fato, a gente marcou para estar aqui 7 terça-feiras, para orar por esse ente querido durante 7 terça-feiras. Ele saiu ainda do hospital, esteve conosco, de fato ele se converteu, entregou a sua vida para Jesus, e durante 7 terça-feiras pessoas começaram a se converter. Enfim, Deus começou a operar e fazer uma grande obra. O interessante, Will, que quando chegou na 7 terça-feira, que seria a última terça, eu disse, pronto, hoje é o último dia. Vou ter que perguntar ao pessoal, não é que aí? Só que eu estava sabendo, de fato eu queria continuar essa obra, né? Porque isso já estava começando a arder no meu coração. E nesse dia eu falei, olha gente, hoje é a última terça-feira, mas pessoas já estavam muito fervorosas por Deus, pessoas se convertendo e tudo. E eu perguntei, aí, vocês querem acabar ou querem continuar? E para minha grande alegria, foi todo mundo falando, não, vamos continuar. E aí começou uma nova estação desse trabalho. Então, pastor. Então, como é que foi a continuação dessa obra? Bem, foi bem interessante, porque a partir daí começou uma nova etapa. Aí a gente começou o grupo de oração do bairro do Amaro Branco, onde todas as terças-feiras a gente saía no bairro do Amaro Branco, né, nos lares, saía pelos lares do bairro, onde Sema saía perguntando onde é que se quer a oração. E ela sempre arrumava uma casa para que a gente pudesse efetuar os cultos durante a terça-feira. E aí tudo começou a crescer, pessoas começaram a se converter, foi maravilhoso, e a gente começou, depois terminou que a gente encontrou um ponto para ficar se reunindo, que é exatamente aqui, nessa casa, que é vizinha à igreja, né, hoje, que na época era a associação do bairro do Amaro Branco, um espaço onde nós ficamos, nos reunimos, e começou a chegar, e Deus começou a operar os milagres de Deus, né? Vidas começaram a vir. De fato, a gente não estava entendendo ainda o que Deus estava fazendo, que de fato Ele estava colocando um ministério nas nossas mãos. Aleluia. E aqui era o espaço, né, aonde a gente começou. De fato, era a minha casa. A gente estava construindo na época, e eu não tinha construído a minha casa ainda, né? Foi o começo. A gente teve um certo problema, pediram a gente a associação, onde a gente mostrou agora há pouco, e eu lembrei que tinha de fato aqui na casa, né? Então a gente entrou, de fato, a igreja entrou antes de mim aqui. Você veja que o espaço hoje é um depósito, né? Tá vendo? Mas você veja o espaço, não é um espaço pequeno,
né? Onde aqui, amado, o poder de Deus muitas vezes se manifestou nesse lugar, né? A gente vê pequeno, só abrindo aqui a mão para você ver a largura, né? Que é muito espaço pequeno, cabia mais ou menos de uma forma milagrosa, cabia mais ou menos 50 cadeiras, aqui logicamente tudo apertado, né? Todo mundo tinha que andar em unidade, né? Mesmo não querendo. E outra coisa bem interessante, que a gente não tinha banheiro aqui. Já é um milagre de Deus, não é verdade? Então eu costumo falar que era a própria unção de Deus que sustentava o povo deste lugar, né? Então as pessoas começaram a se converter. Quando entramos aqui foi no 2º ano já, onde ficou o nome, a gente já deu o nome Unidade Cristã, porque na época a gente orava muito pela unidade do povo de Deus, né? Que o povo de Deus começasse a se unir, porque de fato quando eu me converti, eu tive uma das minhas maiores decepções. Quando eu me converti foi entender e descobrir que o povo de Deus não era tão unido como deveria ser. E eu comecei a orar pela união, né, do povo de Deus, pela família do povo de Deus. E aí surgiu o nome, né? A gente se reunia com Magda. Eu lembro, a Magda Vassenberg foi uma grande bênção para nós. No início ela sempre estava conosco, até porque a Bíblia diz que não coloca neófito. Deus estava colocando nas minhas mãos uma obra com mais ou menos 1 ano de convertido, mas Deus levantou uma pessoa para estar junto com a gente, né? Foi Magda. Na época ela vinha, trazia ministrações também para nós, e, enfim, foi uma grande discipuladora nossa. E quando a gente entrou aqui nesse lugar foi no 2º ano, no aniversário do 2º ano, e a gente já entrou com grupo de oração Unidade Cristã. Já chegamos com o nome Grupo de Oração Unidade Cristã, já não era mais Grupo de Oração do Amaro Branco, se tornou Grupo de Oração Unidade Cristã. E foi tão interessante aqui que pessoas começaram a se movimentar, fizeram um grande mutirão e compraram tábuas, prego, né? Pessoas até ímpias se juntaram e fizeram 10 bancos de madeira. Foi quando chegou aqui esse lugar, né? Os bancos tudo de madeira. Aqui eu lembro como fosse hoje, quando cheguei no trabalho, estava os bancos já tudo de madeira aqui. Enfim, estava uma igreja montada. E eu, quando olhei para aquilo, tomei um susto. Eu lembro que eu falei, meu Deus, mas isso é uma igreja. E não era isso. Aí as pessoas começaram a passar no Amaro Branco falando assim, é uma igreja. Não, não é igreja não. É uma igreja, não é igreja não. É um grupo de oração que tem aqui. Enfim, mas Deus estava juntando, na realidade, um povo. Deus estava colocando nas minhas mãos um rebanho, onde eu não me considerava pastor, de fato eu não era, Deus estava me levantando. E foi aqui neste lugar onde a gente passou, amado, acho que uns 7 anos dessa obra, né? Onde aqui várias pessoas se converteram, aqui muitos milagres aconteceram. É aquilo, algo que eu sempre falo, foi nesse lugar aqui onde a gente, louvando a Deus, todo mundo em unidade, a glória do Senhor de fato apareceu e encheu esse lugar aqui. Eu vou te falar uma coisa, nesse lugar aqui é um lugar histórico, não é verdade, para essa obra aqui, porque muitas vidas foram transformadas, vidas curadas e libertas pelo poder de Deus. De fato, esse versículo que a gente sempre fala, porque para Deus nada é impossível, foi muito manifesto, amado, neste lugar, que é um lugar histórico para a nossa vida. Aleluia. E como é que surgiu o pastor, né? Porque eu não aceitava muito esse lado de ser pastor, mas como é que surgiu o pastor? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus convence, não é verdade? Ele convence as pessoas, é aquele que nos ajuda, nos auxilia. E ele começou a falar no meu coração. De fato, ele começou a ministrar no meu coração acerca de chamado. Eu lembro que a gente tinha essa, como a gente mostrou, né? Lá na igreja, já era uma igreja, mas eu não considerava. E eu dizia, não é uma igreja não. Até o pastor Cleone, que na época era o nosso, sempre foi o meu conselheiro, né? Um homem sempre esteve aqui perto de nós. E ele sempre dizia, mas Léo, que não é igreja. É o quê? Na realidade eu não queria essa questão de ser o pastor. Mas Deus começou a me convencer, né? A falar até um dia que eu me rendi. Aí eu falei para o Senhor, Pai, se de fato o Senhor me chama para ser um pastor, eu quero ser um pastor. Eu quero aprender o que é ser pastor, né? De fato, eu já tinha um rebanho. Eu já tinha pessoas que estavam ali, então Deus começou a operar grandes maravilhas. Pessoas começaram a me chamar de pastor. Eu nunca pedi para ninguém me chamar de pastor. Então as pessoas naquela comunidade ali começaram a me chamar de pastor. E aí foi nascendo o pastor, o Hélio Moraes. Eu lembro que uma vez Magda, né?
que estava sempre conosco, ela um dia falou assim, Leto, toda vez que eu lhe vejo, eu vejo você um grande pastor. Que aonde você anda, tem pessoas te acompanhando, você sempre está atraindo vida. Não tem como você fugir dessa chamada não, Leto, porque Deus está levantando um pastor aí dentro de você. Então foi quando eu, de fato, né, falei para o Senhor, eis-me aqui, Pai, e assim que nasceu esse pastor, porque na realidade quem chama é Deus, né? Jesus Cristo é quem chama o homem, mas o homem precisa aceitar essa chamada. E louvado seja Deus que teve um dia que eu despertei para isso e reconheci que Deus estava me chamando e comecei a me aprofundar na realidade nessa chamada pastoral.